Em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E o Senhor já nos agraciou com a Tua glória. Estávamos aqui em adoração, em louvor. E já temos sentido de uma forma palpável a Tua glória nesse lugar. E eu tenho certeza que o Senhor ainda tem algo mais para nós nessa noite. Eu quero pedir que por meio dessa mensagem, mentes sejam renovadas, corações sejam transformados e a nossa vida seja impactada, Pai. Senhor, eu creio no poder de uma palavra, e uma palavra pode transformar. E que essa palavra transforme o nosso coração, que o nosso coração seja uma boa semente para receber a palavra do céu. Que toda resistência, seja ela de ordem natural ou espiritual, caia por terra. Que o Espírito Santo tenha liberdade para trazer a revelação, a edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uns meses Deus tem falado comigo a respeito desse assunto. E eu venho meditando já há um bom tempo sobre isso. Mas nessa semana o Senhor me despertou a preparar uma mensagem. E ela, na verdade, vai ser uma série de mensagens, provavelmente de 2 ou 3 semanas. Né? Hoje, pela manhã, eu não cheguei à metade da mensagem. Então, provavelmente, vai ser de 2, no mínimo, provavelmente umas 3 semanas. E eu quero compartilhar isso com a igreja. Se você puder anotar, eu tenho certeza que você pode ter sua vida transformada. No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, o rei Davi escreve algo que muitas vezes passa despercebido, mas é surpreendente, saindo da boca de quem é o rei Davi. Salmo 27, 4, Davi escreve assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro. Então não era só um anseio, mas era um propósito de vida. E qual era esse pedido? Qual era esse anseio que Davi tinha? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu santo templo. Davi, que era o rei, a autoridade máxima, que tinha à sua disposição todos os recursos, tudo que a vida oferecia de bom e melhor. Davi, o único desejo do coração dele era a presença do Senhor, era a glória, era poder compartilhar da presença de Deus. Essa era a busca, o clamor de Davi. Por isso que ele escreve salmos como a minha alma anseia, como uma corça anseia pelo Senhor. A minha alma tem sede do Senhor. Por isso que no Salmo 119 ele diz: eu tenho alegria, eu tenho prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor não é a palavra que nós temos hoje, porque hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos o Novo Testamento, nós temos a mensagem da graça. Mas Davi não, Davi tinha só a lei. E a lei consistia em regras, em ordenanças, em sacrifícios. E mesmo assim, que era algo duro, não era uma coisa tão simples, mas a Bíblia diz que ele se alegrava. Essa era a alegria dele. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida surpreendente que Davi teve, além do seu legado, é lógico, é que Davi não só teve uma vida extraordinária, ele terminou a sua vida de forma extraordinária. Porque não basta também você começar bem, mas precisamos terminar bem. Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, não se perdeu. Porque a maior tristeza de uma vida é você terminar mal, como muitos infelizmente estão caminhando para isso. Terminam amargurados, angustiados, em depressão, cheio de problemas, cheio de crises.
muitos sozinhos. Por quê? Porque trocaram em algum momento o viver por um propósito por coisas comuns, simples ou até corriqueiras da vida. Então, o ideal de vida de Davi era essa: um homem que tinha acesso a todas as coisas, que tinha acesso a todos os recursos e todos os prazeres que essa vida pode oferecer. Mas o ideal de vida de Davi era o Senhor. Por isso que em Mateus capítulo 6, Jesus, no versículo 33, ele diz que eu devo buscar ao Senhor em primeiro lugar. Primeira coisa, minha prioridade de vida deve ser o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus, ele usa esse versículo para encerrar, na verdade, uma mensagem sobre a ansiedade. No versículo 25 desse mesmo capítulo, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele fala sobre o problema e o perigo da ansiedade, a fonte da ansiedade. A fonte da ansiedade é ficar buscando coisas comuns, quanto comer, vestir. Esse tipo de preocupação, ele só gera uma coisa. A consequência desse tipo de preocupação é ansiedade, é sofrimento, é angústia. E ele fala assim: olha, isso é secundário, mas existe algo muito mais excelente, muito mais importante, muito mais nobre, que é o Senhor, que é a presença dEle, que é o seu reino e a sua justiça. A pergunta é: pelo que você vive? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu ideal de vida? Hoje muitas pessoas, na sua grande maioria, estão à procura da felicidade. Estão numa busca incessante por algo que a torne feliz. E colocam a sua felicidade em circunstâncias e coisas, como um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa melhor, um carro melhor, um casamento, uma viagem, mais seguidores. A maioria das pessoas hoje buscam felicidade, estão atrás de uma felicidade. A maioria das pessoas tem um coração ansioso por isso. Você já percebeu que com tantos recursos, com acesso a tantas coisas que nós vivemos hoje, cada dia mais aumenta o número de pessoas com doenças como depressão, síndrome do pânico e crises emocionais como crise de ansiedade? A maioria das pessoas tem vivido assim. Cada dia mais cresce o número de pessoas com essas doenças. Os medicamentos mais vendidos no mundo são para depressão e ansiedade. Sabe? A maioria das pessoas, por mais acesso e recursos que elas tenham, muitos têm convivido com uma sensação de vazio e uma vida sem significado. A maioria. A maioria que tem buscado felicidade, na verdade, tem vivido uma vida sem propósito, sem sentido. Por isso que aumentou o número de suicídios. E isso são problemas que não estão presos a uma classe social apenas, a uma faixa etária apenas. Hoje, tanto rico como pobre, como pessoas mais velhas, como pessoas mais novas, estão sofrendo desse mal. Pessoas que não têm mais sentido na sua vida, estão convivendo com um sentimento de vazio, com um sentimento de uma vida sem significado, sem graça. Muitos têm perdido sentido, a alegria de viver, mas estão à busca da felicidade. E tudo isso por causa de uma filosofia. Mas antes disso, fazendo um parênteses, um dos textos para mim mais significativo do Novo Testamento é Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo, ele traz ali uma chave espiritual muito poderosa. Por isso que é um dos textos mais significativos do Novo Testamento. Paulo escreve assim, dizendo aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim experimentei com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus.
Quando Paulo escreve esse texto a Romanos e fala que é preciso haver uma renovação na nossa mente, a expressão usada aí é metanoia. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Porque dentro do homem existe uma coisa chamada crença. E essa crença, seja qual for, ela define um comportamento. Então, em nenhum momento a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, ataca o comportamento. Você nunca vai ver Cristo repreendendo um comportamento. Porque todo comportamento, na verdade, é o resultado de uma crença. Então, no Novo Testamento me ensina um princípio, que a questão não é se eu comporto bem ou não, se eu estou me comportando certo ou não, mas é se eu estou crendo certo ou não. É muito mais importante crer certo do que comportar certo. Porque mudança de comportamento só acontece com uma mudança de mentalidade. Vou dar um exemplo muito simples. Quando você pega um marginal, normalmente, aquele marginal que toca terror, que usa drogas, que assalta, que rouba, ele não acredita que ele está fazendo alguma coisa errada. Pelo contrário, na cabeça dele, faz sentido ele fazer isso. Ele fala assim, se eu não tenho, eu vou tirar de quem tenho. Porque provavelmente ele cresceu em um ambiente que estimulou e definiu uma crença interior. Tanto é que às vezes ele é preso, solto, mesmo tendo oportunidades, ele não muda. Por que ele não muda? Porque dentro dele existe uma crença, um paradigma, como a Bíblia diz, que define esse tipo de comportamento. Então, ele só consegue deixar de ser um marginal se houver uma mudança de mentalidade. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, se eu não tenho uma mudança de mentalidade, eu não consigo experimentar, por mais que eu deseje, a vontade de Deus plena na minha vida. Então, como é importante a mudança de paradigmas, a mudança de uma mentalidade. Se nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje como sociedade, o pecado se tornando uma coisa tão comum, tão normal, e às vezes você fala, por que as pessoas não percebem, não entendem? Por conta de uma mentalidade, porque foi incutido na mente de muitas pessoas uma mentalidade, e essa mentalidade tem definido um comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Então é muito importante nós sempre atacarmos a mentalidade. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2 fala que eu tenho a mente de Cristo. Porque se eu não tiver a mente de Cristo, eu não consigo me comportar como Cristo. Não adianta eu tentar ser santo, ser correto. Todo mundo que vive uma vida desse jeito, vive uma vida oprimida, angustiante. E isso é a base da lei. Eu tenho que mudar meu comportamento. Mas se eu atacar a mentalidade, eu consigo transformar uma mudança de comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, nós temos que ser muito atentos ao que nós ouvimos, aprendemos, a nossa cultura, porque muitas dessas coisas definem o comportamento, definem a atitude das pessoas, sabe? Por isso, quando eu estou falando de procurar um propósito, e não somente viver em busca da felicidade, o que Deus quer nesses dias, através dessa mensagem, é mudar a nossa mente, é renovar, é quebrar essas crenças interiores que muitas vezes nos impede de progredir, de avançar, de experimentar algo além, que é o que Paulo descreve nesse texto. Quando eu mudo minha mentalidade, aí sim eu experimento a boa, perfeita vontade de Deus. Quando eu digo que muitas pessoas vivem um vazio, uma crise existencial eterna, cíclica,
que de tempos em tempos invade a alma dela, e que ela vive sempre com uma sensação de que a vida não tem significado. É que hoje, na nossa sociedade, nós somos bombardeados por vários tipos de mentalidade, de filosofias, que definem o comportamento da nossa sociedade. Nós temos hoje, não é o assunto que eu vou tratar aqui hoje, mas o socialismo. Desde o primeiro momento, já nas escolas, e por isso tem sido combatido isso, e nós precisamos ser mais veementes em relação a isso. Por quê? Porque desde o primeiro momento as escolas têm, infelizmente, sido influenciadas por essa mentalidade. E muitas pessoas estão crescendo debaixo dessa ideia. Mas o que eu quero tratar hoje é de uma mentalidade chamada, ou de uma filosofia chamada hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia, é uma mentalidade que tem como significado ou propósito a busca do prazer como estilo de vida. O hedonismo fala do homem na sua centralidade, fala do eu como a coisa mais importante. Então o hedonismo, ele coloca que o eu é a coisa mais importante e que nós devemos viver em função do eu. Ou seja, o meu prazer, a minha alegria se torna meu propósito de vida, se torna a coisa mais importante para a minha vida, e isso se torna o meu propósito de vida. É a cultura do prazer, ou seja, o que importa é que eu seja feliz. Se os outros estão sendo felizes, não me importa. Se eu não estou edificando nada, não importa. O que importa é que eu tenha prazer, é que eu me sinta bem, que eu me sinta feliz. E por conta disso, o eu se torna o centro de todas as coisas. É o egoísmo na sua potência máxima. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele começa falando que nos últimos tempos haveriam tempos difíceis. E que qual seria o sinal? Qual seria o comportamento que precederia esses últimos momentos, que ele está falando justamente da volta de Jesus, da manifestação do anticristo e tudo aquilo que há de acontecer? A primeira coisa que ele diz nesse texto é que os homens seriam amantes de si mesmos, ou egoístas. O que é a manifestação do anticristo? Descrita lá no livro de Apocalipse, e ele ainda coloca, um simbolismo do 666. É que o número 6 na Bíblia representa o homem, porque o homem foi criado no sexto dia. E quando fala que o anticristo há de se manifestar, e ele será representado pelo número 666, ou seja, 3 vezes o número 6, ele está falando do homem no seu ápice. Ou seja, Deus está fora dessa história. O que importa é o homem. O homem é o Todo-Poderoso, o homem é o Deus da história, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o objeto de adoração máxima. E é o que nós estamos vendo hoje. A egolatria tomou conta do coração de muitas pessoas. O eu é o centro de todas as coisas. E isso tudo influenciado por essa filosofia chamada hedonismo, que é a busca do prazer, da satisfação pessoal como estilo de vida, é a cultura do prazer. E a indústria, o mercado entende muito bem isso, tanto é que a indústria do entretenimento é uma das indústrias que mais fatura no mundo todo. Eles faturam bilhões e bilhões e bilhões de dólares só promovendo entretenimento. O que é a indústria do entretenimento? Videogame, cinema, música, shopping. Tudo isso tem um único propósito: mídias sociais, entreter. Repita comigo: entreter.
A indústria do entretenimento é essa. Porque ela entendeu que o homem tem um anseio pelo prazer. Hoje o homem vive em função e buscar o prazer. Então o mercado já entendeu e hoje tem uma indústria que só trabalha para isso, para fornecer prazer. Para fornecer exatamente aquilo que esse mercado tanto anseia. E qual que é o perigo disso? Porque o entretenimento tem um único propósito: distrair, desviar a atenção. Esse mercado, ele trabalha com um único propósito: dar prazer. É por causa desse conceito. Nós temos aqui um vereador, né, o vereador Júnior. Ele, como vereador, é responsável por leis. E o que está por trás de algumas leis é justamente esse conceito. Quando eles querem justificar a legalização das drogas e fazer isso e tornar isso uma lei, o que está por trás dessa lei para justificar o argumento é justamente isso. É para promover prazer. O uso da droga é pessoal. Mas a pessoa está se destruindo, está destruindo a sociedade, a família dela, não importa. Importa que ela está tendo prazer. É por causa desse conceito que tem algumas leis tramitando aí para legalização até da pedofilia. Não importa se crianças serão abusadas, serão usadas como objeto sexual. O que importa é que elas vão promover prazer. Parece loucura, mas isso é uma realidade nos dias de hoje. No meio da pandemia, uma das indústrias que mais cresceu foi a da pornografia e dos gamers. Enquanto os nossos países e alguns países caíram 2, 3, 4, 5, até 8%. A indústria do game chegou a crescer 20% no ano de 2020. Arrecadando mais bilhões e bilhões de dólares. Qual que é o perigo do entretenimento? O entretenimento tem um único propósito. Por isso que eu falei entreter. O que é entreter? É distrair. É desviar a sua atenção. É tirar eu e você do foco. Marcos capítulo 4, quando Jesus fala sobre o semeador, ele fala que foi lançada a semente, e a semente é a palavra. A palavra é igual para todo mundo. Porém, nem todo mundo recebe a palavra do mesmo jeito. E ele fala sobre 4 tipos de terra. 3 não frutificaram, porque o solo não tinha condições para que aquela semente germinasse. Mas uma era um bom solo. E naquele bom solo, a semente germinou e deu muitos frutos. Mas existe um solo específico, que fala sobre o coração do homem, que diz assim: outros ainda como a semente lançada entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, são pessoas que ouvem a palavra, mas olha o resultado. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A própria palavra de Deus diz que pessoas deixam de receber o fruto, de frutificar e de desfrutar de uma vida excelente no Senhor. Por quê? Porque os anseios pelas coisas dessa vida acabam atrapalhando e impedindo o mover de Deus na vida dela. Porque esse é o propósito do entretenimento. É distrair, é tirar você do foco, é tirar você do propósito. É como uma criança que fica ali brincando com uma caixinha e se perde naquilo que ela vai fazer de fato. Por isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 11, sobre os dons de Cristo para a igreja, e ele fala para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrinas, ou seja, que se perdem,
que se distrai facilmente. Tem aquele filme, Percy Jackson, O Ladrão de Raios, não sei se você já assistiu. Ele fala, é um filme atual, mas ele fala sobre mitologia grega. Existe um momento do filme que eles estão procurando lá uma pedra e eles entram dentro de um cassino. E dentro do cassino é servido um docinho. E ele, não quero. E aí eles descobrem que todo aquele que come daquele doce, ele fica meio... Ele se perde, né? Ele fica ali, deixa eu achar a palavra certa que eu usei hoje de manhã, ludibriado, embriagado. E eles descobrem um rapaz lá que faz 30 anos que está dentro daquele cassino perdido ali, né, com as luzes, barulhos, jogos, e ele perdeu 30 anos da vida dele lá, estou chutando mais ou menos o tempo, porque ele estava ali ludibriado, embriagado com tudo aquilo. E como tem gente nessa condição, pessoas que poderiam estar cumprindo o propósito, edificando algo de fato, construindo algo de fato, deixando um legado de fato, mas tem se perdido nisso. Deixar de cumprir o propósito de Deus, chamado de Deus, porque se perdem nas coisas, estão envolvidos e se envolvem com coisas comuns, corriqueiras, e deixam de cumprir aquilo que é de fato do Senhor. Nós estamos numa cultura da satisfação imediata. Perceba que tudo hoje funciona em função de dar prazer, de dar uma experiência. As pessoas se perdem. Eu tenho visto hoje, infelizmente, uma geração de jovens idiotizados, porque gastam sua vida na rede social e videogame, enquanto eram para estar gastando sua vida aprendendo, adquirindo conhecimento para poder construir algo de fato. Nós estamos tendo uma geração de idiotas que não aprendem nada, porque o que isso leva? Eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo eu posso, mas não me deixe dominar por nenhuma delas. Escuta o que eu estou dizendo. Em 10, 15 anos, se você é jovem, está me ouvindo, você está tendo uma oportunidade que boa parte da minha geração não teve. Daqui 10, 15 anos, a coisa mais fácil vai ser se destacar no mercado de trabalho, porque está vindo uma geração tão idiota e tão ignorante, que ser bom em alguma coisa não vai ter competição, porque não entende nada, não sabe nada, nunca lê um livro, nunca se edifica. É a fase onde tinha que estar sendo edificado, aprendendo, recebendo conteúdo, para que na fase adulta e madura pudesse usar esse conteúdo como experiência e ferramenta para edificar alguma coisa de fato. Mas é uma geração que se perde em videogame, mídia social, que não acrescenta em nada, que não edifica nada, que não ensina nada, senão a idiotização de uma geração inteira. A neurociência já explica o sucesso das redes sociais e por que elas se tornaram tão populares. Estou falando isso de pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que quando uma pessoa interage nas mídias sociais, postando, recebendo likes, eles perceberam que conforme essas pessoas vão recebendo os likes, ou seja, elas vão interagindo nas redes sociais e vão tendo respostas positivas, a parte do seu cérebro que é responsável pelo prazer é ativada. É a mesma parte que é ativada quando você come chocolate,
ou tem relação sexual. É a mesma parte, é a mesma sensação de prazer de quando você vai para uma academia. E quando você sai da academia, não sei se você já percebeu, por mais que você esteja cansado, você sente prazer, porque é liberado uma substância no cérebro. Há uns 3 anos atrás eu fui no neurologista, né, acompanhando minha esposa, e nós estávamos conversando e ele falando para mim, ele falou assim, isso vicia. Ele falou, quando uma pessoa corre uma maratona de 44 quilômetros, não é porque ela corre porque ela quer, ela corre porque ela é viciada no prazer que aquilo dá. Então a ciência já começa a explicar o sucesso das redes sociais. Por isso que hoje muita gente ela é viciada em likes. Porque o like ela traz uma sensação não só de prazer, mas de aceitação. Esse é o perigo. Tanto que a coisa mais valorizada no nosso meio, e os que mais fazem sucesso, são os que têm mais seguidores. Às vezes a pessoa não tem amigo nenhum, não se relaciona com ninguém. Quando chega no final de semana não consegue nem ir no McDonald's com alguém porque não tem amigo. Mas a rede social dela está cheia. E ela se sente satisfeita porque ela está cheia de seguidores, mas não tem nenhuma amizade genuína, porque a rede social ela traz uma sensação de aceitação. Por isso que tem gente que posta tudo, coloca tudo. Eu não sou contra postar as coisas, eu tenho mídia social, e não acredito que é possível assim, se você quer ter influência, você vai ter que entrar nas mídias sociais, não tem jeito. Porém, existe limite. Mas tem pessoas que colocam tudo, se sujeitam a tudo, se expõem a tudo. Você fala assim, mas ela se expõe demais. Não, ela está viciada nos likes, ela tem uma necessidade de atenção, ela tem uma necessidade de aceitação. Vou falar aqui algo mais. Não falei de manhã, mas está gravando. Acompanhando gente e observando pessoas e sabendo as realidades, uma coisa que eu percebo é que quando alguém não está bem, ela aumenta a frequência dela nas redes sociais de exposição à sua vida, principalmente à sua imagem, ao seu corpo. O culto ao ego, ao selfie. Para que tanto selfie? Para que tanto eu? Eu não entendo. Se ela abre o celular, é foto dela. Para que você fica precisando tanto ver a sua cara? A necessidade de aceitação tão grande, que é o tempo todo foto dela com ela, sozinha com ela. É o mundo dela. Tem nada que edifica. Não tem um amendoim dentro da cabeça. Agora, as mídias sociais, já entendendo isso, foram além. Eu disse que as pessoas são viciadas em likes. Porém, o Instagram principalmente, ele foi além disso. Ele descobriu que não precisa apenas ter o like, porque esse primeiro momento, eu dependo de outro para ter a sensação do prazer. Então, se eu interajo e o outro me dá resposta positiva, isso me dá prazer. Por isso que o dislike ofende tanto. Por que tem gente que fica ofendida com dislike? Nossa, eu recebi um dislike, uma mãozinha para baixo. Ela fica ofendida. Porque é uma necessidade de aprovação, achando que todo mundo tem que gostar do que ela faz e do que ela posta. Porém, isso mostra o nível de vício, o nível da prisão. O Instagram, principalmente como plataforma, entendeu isso e foi além nessa pesquisa. Ele descobriu o seguinte, que o simples fato de você correr o dedo na tela do seu celular já traz o mesmo prazer. Por isso que hoje no Instagram você tem a barra de rolagem direta.
infinita. A atualização é direta e você pode passar ali rolando, rolando, rolando. Isso é tão realidade, é tão verdade, que quantos de nós, todos aqui, já passaram por isso? Você chegou em casa e falou assim, vou dar só uma olhadinha. E você começou. Parece que é um lapso de tempo. Quando você vai ver, passou 30 minutos. Você fala, mas já foi 30 minutos. E a pessoa fica tão absorvida ali naquele momento, e aquilo absorve ela de uma tal forma. Feijão queima. O carro bateu na frente de casa. O filho está machucado lá no quintal. O cachorro está brigando com o gato. O chuveiro explodiu. Ela não consegue perceber ao seu redor. Quem já passou por isso? Seja sincero. Só eu? Ou eu sou o único sincero aqui nessa noite? Isso aqui é um vício. Entendeu? Porque eles entenderam. Os mais velhos fazem isso aqui, né? Né? Agora, como isso nos afeta? Ou como isso afeta a igreja? Primeira coisa, quando nós estamos absorvidos nessa mentalidade do hedonismo, ou seja, o prazer como estilo de vida, envolvidos nessa cultura do prazer, o que importa é que eu seja feliz, o que importa é a minha satisfação pessoal. Primeira coisa que acontece é a falta de vida de Deus e a falta de paz. Romanos capítulo 8, Paulo escreve no versículo 5, ele diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Viver na carne é viver para a satisfação dos desejos carnais. Não que você não tenha desejos, e não dá para matar esses desejos, porque você está na carne. E nem todo desejo carnal é ruim. Nós precisamos ter um discernimento, que o que eu estou dizendo aqui não quer dizer que seja de todo ruim. Mas isso não quer dizer que o bom seja bom de fato. Deixa eu explicar melhor aqui. Por isso que eu quero fazer série, porque eu tenho que ir devagarinho para a gente ir ruminando e entendendo. Quando Deus, lá no Éden, colocou a árvore da vida, mas Ele colocou uma outra árvore e disse que daquele fruto não poderia comer, porque se o homem comesse, ele ia morrer. E qual que era o nome da árvore? Do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Então não era só conhecimento do mal. Não somente o que é mal pode nos trazer dano, mas muitas vezes aquilo que aparentemente seja bom pode trazer um problema para nós. Provérbios diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é de morte. A Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos, então ele não tinha uma aparência ruim. Pelo contrário, muitas coisas que podem nos trazer danos, eles vêm transvestidos de coisa boa. Por isso que nós devemos ser cuidadosos e termos discernimento. Porque viver segundo a carne é viver para as paixões naturais. E pelas paixões desenfreadas. Não é uma questão de somente, eu não tenho vontade. Vontade nós temos, mas o problema é quando nós vivemos em função disso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí no versículo seguinte ele fala algo interessante, porque ele fala, a mentalidade da carne é morte. Viver em função da carne, viver em função do prazer e de uma busca incessante de alegria,
achando que somente isso vai trazer de fato plenitude interna. Isso é morte, porque também até o conceito de alegria é perigoso. Muitas vezes, para alcançar a alegria, é necessário o choro. O fato de eu trazer aquilo, trazer alegria para mim, não quer dizer que aquilo não traga um certo sofrimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar na nossa mente é o conceito de alegria. Só é bom, ou só traz alegria aquilo que é bom. Não é. Exemplo, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Ter filho é bom demais, não é? É ou não é? Filho é uma benção. Mas ele traz alegria o tempo todo? Sim ou não? Não. Gestar uma criança tem fase de angústia, de dor, não dorme direito, umas dores, umas coisas, um passar mal. Depois você tem o filho, por si só já não é fácil, seja qual for o meio. Depois você passa ali. Hoje nós apresentamos aqui 2 crianças nessa manhã, uma chorando, quantas madrugadas, acordado, balançando criança, com cólica. Eu me lembro. Quem aqui que já não pegou raiva de filho, que já não teve vontade de jogar na parede? Só eu sou sincero aqui de novo. Agora, você está vendo como o conceito de felicidade é perigoso? Quando nós colocamos tudo num lado só e achamos que a alegria é só quando a coisa é boa. Vamos falar de casamento? Ei, casamento é bom, né? É alegria de 24 horas, né? Você nunca passa nervoso? Não, né? Você nunca tem vontade de dar uma facada? Não, não. Mas é de todo ruim? Não. Você está entendendo como o conceito de alegria que o mundo oferece é muito perigoso? Porque muita gente só associa alegria a coisas boas. E por isso que tem gente que separa, porque fala, não vou viver desse jeito. Se for para estar casado e ficar brigando, aí você acha que você ia casar para quê? Lembra do compadre Washington? Ele está levantando aqui falando assim, sabe de nada, inocente. Existe. Ah, pastor, mas é uma briga o tempo todo? Não sei. O ano passado, pai do Júnior, o seu Fernando Secom, está no Senhor agora. Ele fez 50 anos de casado e eu estava com ele no dia, no almoço. E a gente sentou para almoçar, eu perguntei para ele, 50 anos, aí seu Fernando? Ele falou, é uma vida, né? Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, o senhor ainda briga? Porque eu estou com 16. Aí ele falou, ixi, eu não acredito que eu ainda tenho tudo isso para brigar. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha o conceito de felicidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora a Bíblia diz que a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade da vida, do Espírito, é vida e paz. Que vida é essa? É a vida que Deus nos dá. E que paz é essa? É a paz que só Deus nos dá. Sabe? Muitos dizem hoje, preciso ser feliz, vou curtir a vida. E tomam decisões baseadas nesse sentimento. E abandonam casamento, família, ministério, filhos, empregos, porque chegam à conclusão que eles não estão felizes. Então, para ser feliz, eu abandono tudo. Ou seja, o que importa é a minha felicidade. Se outros vão ser infelizes, não me importa. Se eu abandonei uma mulher, um marido, se eu abandonei filho, se eu abandonei meu patrão, se eu abandonei ministério, se eu abandonei Deus. O importa é que eu seja feliz. Mas infelizmente a constatação de todos que tomam e entram por esse caminho é que eles acabam infelizes. Porque descobrem que a vida não é assim. Simplesmente eu abandono, chuto o balde e pronto. Não, o que importa é que eu seja feliz.
Porque quanto mais você viver em função de você, mais infeliz você vai se tornar. E o pior, sozinho. A verdadeira felicidade não consiste nisso. Em viver para si. Em viver para agradar a si só. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem tem a vida de Deus tem paz. Jesus diz lá em João 14, 27, ele fala assim: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ele está dizendo que a paz que ele oferece não é a mesma paz que o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz passageira e condicional. Então nós não devemos colocar a nossa busca por felicidade ou por paz em coisas desse mundo, porque tudo que esse mundo oferece é passageiro e condicional. Essa paz é condicional. Como assim, pastor? Normalmente você trabalha o ano todo, aí você tira férias. Aí o que você faz? Vou viajar. Aí você decide ir para a praia. Cansado, estou estressado, estou nervoso, não aguento aquele ambiente de trabalho, trabalhei o ano todo, vai lá. Bom, aí você chega na praia, marzão, você senta na cadeira, senta, estou em paz. Aquele ambiente te traz paz, porém é condicional. 5 dias depois você volta para casa. Você passa mais uns 3 dias calminho. No quarto você já está quebrando pau com todo mundo estressado, nervoso. Volta tudo normal. Porque é uma paz condicional. Quem está entendendo, diga amém. A paz que Jesus dá é diferente. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que me dá tranquilidade em meio à tribulação. É a paz que me faz dormir no meio de uma tempestade. É a paz de saber que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É a paz de saber que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque eu sei que Deus está comigo. Essa é a paz que Jesus oferece, e essa paz ninguém consegue dar, e ela não é condicional, porque ela independe da circunstância. A guerra pode estar acontecendo do meu lado, o vírus pode estar matando pessoas ao meu lado, mas eu continuo em paz, descansando no Senhor, sabendo que eu sou filho amado, guardado por Ele, abençoado por Ele. Essa paz me dá tranquilidade em meio à guerra. Sabe? Nos dias de angústia, muitos acreditam que se fizerem algo, preciso relaxar, vou dar uma volta no shopping, acho que eu vou dar uma ida para a praia. Não que seja ruim, não estou colocando isso como algo ruim. Não me interprete mal e ouça toda a mensagem e não tire de contexto. Eles vão tranquilizar a sua alma. Porém, o efeito é sempre contrário. Deixa eu falar algo muito sério. Muitos que caem em pecado ou vivem no pecado são até escravos do pecado. O são porque estavam em busca de paz. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas não é. Guarda o que eu estou dizendo, entenda. Muitos que caem em pecado, ou que vivem na prática do pecado, escravo do pecado, porque no fundo estão em busca de paz. São pessoas que vivem agoniadas, estressadas, angustiadas, e que na hora da pressão, eles buscam uma saída, um escape. E aí é nessa hora que muitos se tornam vulneráveis espiritualmente e emocionalmente e acabam caindo em pecado ou voltando para a prática original do pecado que já era escravo. Porque estão em busca de uma paz ou de um alívio para trazer paz àquela alma sedenta. Davi é o exemplo disso. 1 Samuel capítulo 11 diz que Davi era um tempo de guerra. O exército saiu para a guerra e o rei deveria sair.
Mas Davi já tinha lutado algumas guerras, ele já tinha um exército bom, uma equipe muito boa. Então Davi decidiu naquele momento que não era o momento, que ele estava um pouco cansado. Acredito que ele estava falando assim, estou cansado, estou estressado. Então, eu vou dar uma relaxada em casa. Dessa vez eu não vou. Esse é o problema de nós não entendermos a vontade de Deus. E vivemos segundo a carne. Segundo a carne a gente vai viver sempre buscando ou prazer, ou alívio, ou a coisa mais fácil. Viver em função do prazer nos impede de viver em função do propósito. Porque às vezes viver em função do propósito exige que você entre na guerra. Exige que você ponha a mão no arado. Exige que você acorde mais cedo, durma mais tarde, sofra até algumas marcas, porque ninguém volta da guerra do mesmo jeito que foi. Porém, mesmo assim, estará cumprindo o propósito. Davi decidiu que naquele momento ele não iria. E naquele dia especificamente, falou, vou dormir até mais tarde. Esse é o problema. Dormir até mais tarde não é problema. O problema é quando você dorme mais tarde no dia que não era para dormir. Por isso que viver em função da carne é morte. Porque a carne o tempo todo vai querer satisfazer a carne. O tempo todo vai querer dormir, descansar e buscar prazer. Para você que tem problema de pornografia, de masturbação, que está me ouvindo, assistindo, perceba que toda vez que você cai nesse problema, você cai quando você está relaxado, vulnerável e debaixo de pressão. E normalmente está no lugar errado, na hora errada. Atente para isso. O dia que entender isso, é liberto. E Davi naquele dia, achou que não ia dar nada. E aí acordou mais tarde, não sei que horas, foi dar uma voltinha lá no seu terraço, quando viu a mulher do vizinho, Betseba. Se encantou por ela, acabou cometendo adultério. E a consequência desse adultério foi que agora ela era casada, ela ficou grávida, agora ele precisava dar um fim no marido, acabou cometendo homicídio. Ou seja, um buraco levou a outro. O desespero de tentar resolver o problema que ele fez fora da vontade de Deus e do jeito errado. Agora ele queria resolver do jeito errado. Que o caminho deveria ser o arrependimento, a busca de ajuda, de um conselho, expor para quem deveria expor, para ajudá-la a tomar a decisão correta. Não, ele tentou fazer tudo, porque é sempre assim. Eu estou dando chaves e pérolas. Caso você está com a dificuldade, Deus está colocando uma chave na tua mão para ser liberto hoje em nome de Jesus. A vida dele vira um inferno, literalmente, uma bagunça. Tudo isso porque ele estava em busca de paz, mas em tempos de guerra. Você entende? A Bíblia diz que é o tempo de paz, mas é o tempo da guerra. Há o tempo de dormir, mas há o tempo de ficar acordado. Há o tempo de abraçar, há o tempo de não estar abraçado. Nós só precisamos discernir isso. O problema é quando eu quero buscar aquilo que não é para buscar. Pastor, ir ao shopping errado? Não, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É errado passear com a minha família? De forma alguma. É errado ter o meu lazer? Não. É errado jogar videogame? Não. Eu não jogo porque eu não gosto. Mas não é errado. O problema é quando você passa 8 horas na frente de um negócio desse. É errado ficar na mídia social? Não. O problema é quando você deixa de fazer aquilo que tem que ser feito para gastar tempo numa coisa que não era para gastar tempo. O problema é quando você fica jogando videogame em casa e a casa está de ponta cabeça. E as suas responsabilidades, que de fato deveriam ser feitas, não fez. É errado passear no shopping, tirar um lazer, umas férias? De forma alguma. O problema é quando eu faço isso no momento errado, na hora errada, e troco isso por causa das coisas de Deus.
Escuta o que eu vou te dizer. Quase todos, e eu estou colocando quase porque eu não gosto de colocar todos, não gosto de generalizar. Quase todos que deixam o ministério ou liderança, a primeira coisa que fazem é correr para viver a vida e recuperar o tempo perdido. Vou repetir, para ficar bem gravadinho. Quase todos que deixam o ministério ou a liderança saem correndo para viver a vida e recuperar o tempo perdido. E aí que traz um problema. Porque perdem a visão daquilo que é essencial e passam a viver em função daquilo que é superficial. Quantos estão conseguindo entender? Diga amém. Eu estou só no primeiro tópico hoje, eu só vou ficar por aqui hoje. Semana que vem nós temos, outro capítulo do Netflix aqui. Mas o problema é que perdem a visão daquilo que é essencial e passam a viver daquilo que é superficial. Então, liderar, influenciar, edificar, cumprir propósito, já não é motivo de alegria ou satisfação. E começam em coisas corriqueiras, temporárias e superficiais, colocar o motivo de alegria. Agora eu vou andar de moto, vou andar de bicicleta, vou nadar, vou no shopping. E começam a colocar isso como estilo de vida. E toda hora perceba que pessoas assim estão à procura o tempo todo mudando de atividade, porque elas são insaciáveis, elas não entenderam que essa sede só vai ser saciada no Senhor e não em coisas. E aí nós temos um problema. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25 e 26, diz que os discípulos estavam no barco e havia uma tempestade. E agora imagine a tempestade no meio daquele mar da Galileia. O vento, era noite, a vista daqueles homens ficou embaçada por causa do desespero, do vento, da chuva, da água. E a Bíblia diz que nesse momento, vem Jesus andando sobre as águas. O Jesus que eles estavam acostumados, que eles viram multiplicar o pão, curar cegos, pregar no sermão da montanha, multiplicar os pães e transformar água em vinho. Esse Jesus, que era o Salvador, o Libertador, o Messias esperado, vindo agora ao encontro deles no meio da tempestade. Mas porque a vista deles estava embaçada, a Bíblia diz que eles entraram em desespero e gritaram: é um fantasma! E o texto ainda diz que gritaram de medo. Quando eu disse que o problema de muita gente nessa condição é que ela perde a visão daquilo que é essencial e troca as coisas, é que nesse caso específico dos discípulos é o que acontece com muita gente. O Salvador se torna o agravante do seu problema. Aquilo que era fonte de salvação, alegria, agora se torna um objeto de medo e pânico. Aquilo que antes trazia satisfação, agora traz dor. Aquilo que antes trazia alegria, agora traz choro e medo. Que é o que acontece com boa parte das pessoas que abandonam a obra do Senhor. Falar de liderar, de tocar, de ministrar, ai meu Deus, por isso, e é esse o motivo de tantas pessoas que deixaram, eu estou falando de igreja no geral, não estou falando especificamente daqui. Ir ao culto, liderar ou servir se tornou um grande problema. Isso explica o grande número de pessoas ou crentes, principalmente aqueles que outrora estavam na linha de frente, com depressão e crise de ansiedade. Porque não entendeu. Porque perdeu a visão daquilo que é essencial.
E agora o Salvador, aquele que era objeto de alegria e prazer, se transforma agora no objeto de dor e tristeza e medo. Por isso que tem gente, quando você fala de igreja, ela... quando você fala de célula, quando você fala de liderar, de tocar, de fazer alguma coisa, não. Porque trocaram aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo. Porque agora decidiram que querem viver para si e não mais para Deus. E aí, qual que é o grande agravante disso? E eu queria encerrar com isso. O grande agravante disso é que palavras como no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se torna uma ofensa. Porque a consequência do hedonismo, que é a busca do prazer como algo absoluto, como regra de vida, como propósito, automaticamente gera uma pessoa que tem dificuldade da dor, que tem o sofrimento como algo ruim e se nega a entender que muitas vezes é por meio do sofrimento que eu consigo alcançar o propósito de Deus. Porque se não fosse o sofrimento da cruz, não haveria salvação para o homem. Se não fosse Jesus sofrendo no Getsêmani, a angústia que ele sofreu, na cruz do Calvário, a dor e o peso do pecado, eu e você não poderíamos hoje glorificar e ter a certeza da salvação. E qual é a solução para isso? A banda pode subir. Gálatas 2:20. Abre para mim. Paulo, ele dá uma declaração que mostra como que eu vivo uma vida de excelência no Senhor. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Irmão, quando vem a palavra crucificado, o que você imagina? Carinho? Cafuné? Não. Quando você fala em crucificação, você está falando o quê? De abrir mão. Palavras como a que o próprio Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como você falar para uma geração que vive em função do egoísmo a si, como convencer essa geração que você tem que se negar para viver algo maior? Você entende? E é aí que está o grande problema. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, quem já entregou a sua vida para Jesus aqui? A sua vida não é sua, é dele. Você não faz mais o que você quer. O que eu queria era estar no shopping, o que eu queria era estar na praia, o que eu queria era estar no restaurante, o que eu queria era estar ganhando muito dinheiro. Mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no Senhor não é minha, é do Senhor, para glorificar o nome dEle. Paulo viveu um ministério excelente, deixou um legado, tocou uma geração e gerações posteriores. Não porque teve uma vida agradável, só de flores. Ele mesmo diz: carrego comigo as marcas de Cristo. Porém, ele fez a diferença para uma geração inteira e deixou um legado gigantesco, imitando a Cristo, como ele mesmo se declarava, imitador de Cristo. Porque um dia ele decidiu não viver mais em função da sua vida, mas viver em função de um propósito. Às vezes você tem sentido essa infelicidade, você tem sentido esse vazio existencial, você tem sentido no seu coração esse sentimento de uma vida sem significado. O Senhor está te chamando para viver uma vida com propósito. Às vezes você tem colocado a sua esperança em coisas, circunstâncias e pessoas, e achando que somente quando você tiver essas coisas, vivendo as circunstâncias, ao lado dessas pessoas você vai ser feliz. Eu quero te dizer que não. A sua felicidade não consiste em ter ou ser. A sua felicidade consiste em crer que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados e Ele se tornou o seu Salvador.
Fique de pé em nome de Jesus.